vistas durante a pandemia faz crescer o número de acidentes. Novo normal e as dificuldades de socialização depois da pandemia. Como o isolamento social afetou a rotina e aumentou ainda mais a sobrecarga das mães solo. No quadro de entrevista de hoje, a situação da dengue em Ribeirão Preto e as semelhanças com a Covid-19. O Lente Aberta começa agora. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 6% da população brasileira sofre de depressão, o que representa um total de 12 milhões de casos. O índice é o maior na América Latina e o segundo maior nas Américas, atrás apenas dos Estados Unidos. A organização também alertou que, apesar da existência de tratamentos para a depressão, menos da metade das pessoas afetadas no mundo recebe ajuda médica. Durante o isolamento social provocado pela pandemia, o número de casos de depressão cresceu 25%. Algumas pessoas vêm enfrentando insegurança ao sair de casa. Essa dificuldade de voltar à vida normal e o enferrujamento das habilidades sociais tem nome: atrofia social. A repórter Larissa Fernandes conversou com pessoas diagnosticadas e com uma psicóloga para entender melhor a condição. Confira agora na reportagem. Para essa estudante de Direito, lidar com as pessoas tem sido uma tarefa difícil. Diagnosticada com fobia social, Camila relata o medo de sair de casa e ser contaminada pelo coronavírus. Foi um momento eu passei, eu acho que 6 meses sem sair de casa, sem pisar para fora de casa. Foi nesse momento que eu me toquei que alguma coisa estava errada, porque eu não tinha vontade de sair, não tinha vontade de ver familiar, não tinha vontade de ver meus amigos. Passava o tempo todo preocupada com eles, ficava, meu Deus, minha mãe vai ter que ir ao mercado, e agora? E aí foi crescendo assim esse medo, essa angústia, essa tortura de ter que sair de casa, de pensar em viver em sociedade de novo. A estudante também conta o quanto tem sofrido com a falta de concentração, foco e inspiração para exercer o lado artístico. Não consigo ficar sentada ouvindo música, muito difícil me concentrar para ler, uma coisa que eu sempre amei fazer. Difícil exercer mesmo o lado artístico, o lado criativo, pintar, desenhar, imaginar, sabe, as coisas, e a pandemia tirou isso completamente. Já para essa professora, o problema tem sido a constante perda de memória ao fazer atividades do cotidiano. Eu tiro uma coisa de lugar e simplesmente eu não me lembro de ter tirado do lugar. Então não é um simples assim, lapso de memória. É como realmente se fosse um apagão. Durante a crise do coronavírus, pesquisas publicadas pela Fiocruz, realizadas com 6 universidades, apontaram que a sensação frequente de ansiedade e nervosismo foram relatadas por mais de 50% das pessoas, revelando um problema ainda mais sério. Ana Amélia pontua que está mais ansiosa e vulnerável após ter contraído a Covid-19. Olha, ansiedade a mil. Foi uma questão assim que eu notei muito e uma insegurança em relação a tudo. Isso foi uma coisa também que me preocupou muito, que me deixou bem assim, sensibilizada. A gente fica um pouco mais vulnerável. A psicóloga explica que a falta de convívio social pode trazer consequências ao nosso comportamento no dia a dia. Desde aí da infância até a adolescência, vida adulta, nós vamos desenvolvendo essa habilidade social, de como lidar com o outro, de como atuar num cenário realmente social. Nesse cenário pandêmico, a convivência ficou restrita, tivemos aí que nos adaptar, né, a algo que saiu do nosso controle, e essa habilidade social ficou também restrita, causando ansiedade, a depressão. A especialista dá algumas dicas para as pessoas que estão enfrentando dificuldades de lidar com a retomada social. A rotina tá aí para muitas pessoas voltando, o trabalho, a convivência, e ter esse cuidado não só com a parte do Covid por si só, mas também consigo, de lidar agora com o outro, e é importante alinhar-se aí, né, nesse âmbito social, e ter um espaço, mais uma vez,
da terapia para falar sobre isso. Camille aconselha todas as pessoas que estão passando pelo mesmo problema a acreditar na ciência. Saiba que no limite entre essa fobia social e a sociedade e o medo que você deve ter da doença, está ali a vigilância, a ciência, a saúde, que vai ajudar a superar tudo isso, que vai ajudar a passar por esse momento o mais rápido ou de maneira mais eficiente possível, né? E que um dia as coisas vão voltar. Um dia vão. Não importa o quanto você tente correr delas. O avanço da vacinação faz com que a gente se aproxime cada vez mais do fim da pandemia, mas alguns hábitos que cresceram nela têm tudo para continuar na rotina das pessoas. Em 2020, muita gente buscou alternativas de exercícios físicos para não ficar parado durante os meses de isolamento. Segundo a Associação Brasileira do Setor de Bicicletas, as vendas das magrelas no Brasil tiveram um aumento de 50% no ano de 2021 em comparação a 2020. O aumento no número de ciclistas fez com que o número de acidentes também aumentasse. Confira na reportagem de Miguel Matias. Celso sempre foi apaixonado por pedalar, mas quando chegou na vida adulta, se afastou do pedal. Quando a idade chegou, juntamente com os problemas de saúde, resolveu voltar ao esporte. Pedalei até uns 20 anos de idade. Depois eu parei, né? Fiquei um tempo sem pedalar e voltei a pedalar há 3 anos e meio atrás, com 52 anos. E o motivo principal que me levou a pedalar foi saúde, porque eu estava com meus exames todos ruins, diabetes, colesterol, triglicérides, estava tudo elevado. Renato, assim como Celso, também é um apaixonado desde garoto pelo pedal, mas ele nunca parou de pedalar. Há 5 anos, resolveu transformar a paixão em negócio, criando uma empresa que promove passeios de bicicleta em Ribeirão Preto. A gente pedala em grupo de uma forma mais organizada desde 2005, aqui em Ribeirão Preto. Mas desde criança a gente pedala, né? Quando a gente ganhava um brinquedinho lá de Natal, que era a bicicletinha, então desde criança a gente pedala. Então desde sempre a gente pedala. Mas a ideia do negócio surgiu há aproximadamente 5 anos, quando realmente a gente criou um modelo de negócio e criamos a empresa, né? Apesar do estudo realizado este ano pelo sistema Infociga, que apontou que houve uma redução de quase 44% na morte de ciclistas no estado de São Paulo, o país ainda ocupa a 4ª colocação entre os países recordistas em mortes no trânsito. Por isso, quem decidir pedalar deve sempre estar atento aos itens de segurança. Segundo dados oficiais do DataSUS, de janeiro a maio de 2020, ocorreram mais de 5.000 acidentes envolvendo ciclistas. No mesmo período de 2021, esse número aumentou. Foram quase 6.800 acidentes. A pesquisa também mostrou que o mês de janeiro foi o que mais obteve registros de acidentes em ambos os anos. Para esse urbanista, que é especialista em mobilidade urbana, o aumento do número de ciclistas é preocupante, pois o sistema de trânsito em Ribeirão Preto ainda não possui uma infraestrutura capaz de oferecer segurança aos ciclistas. E ele ainda faz um alerta. É muito importante que o ciclista, né, ele seja atento a todo tipo de sinalização existente na via, né, e que saiba o seu lugar no espaço. Mesmo que aquela via não tenha uma ciclovia, uma ciclofaixa ou até mesmo uma ciclorrota, né, que ela é compartilhada ali com os carros, é importante que o ciclista guarde pelo menos 1,5 m de distância de lateral entre os veículos. Para evitar acidentes na hora de pedalar, seja por lazer ou a trabalho, Renato enfatiza que os equipamentos de segurança são muito importantes. Lembrando, o capacete é legal ter um capacete com regulagem de circunferência craniana. Por quê? Tem que ser um capacete que fique confortável, bem ajustado, né? Com a prisilha aqui embaixo bem legalzinha. É legal você usar uma luzinha piscante também. Por que a luzinha piscante? Ela chama mais atenção do que a luz contínua. Faixas refletivas na bicicleta, faixas refletivas na sua vestimenta. E vários problemas podem ser evitados com essa simples faixinha refletiva. No próximo bloco, você vai ver como a rotina das mães solo foi impactada pelo distanciamento social e vai ver também no quadro de entrevista como os sintomas da dengue podem se confundir com os da Covid. Fique ligado que o Lente Aberta volta daqui a pouco.
A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo estima um crescimento de 5% no setor durante o mês de dezembro de 2021, por conta das compras de Natal e do pagamento do 13º. Se confirmada a projeção, o varejo em todo o estado deve movimentar 91 bilhões de reais só no final do ano. Escolas fechadas, escritório em casa e isolamento social. Todos esses fatores contribuíram para o aumento da jornada de trabalho das mães solo, que são chefes de família e muitas vezes as únicas responsáveis pelos filhos. A repórter Juliana Rodrigues mostra agora o dia a dia dessas mulheres e como elas foram impactadas pela pandemia. Além das cobranças que as mães que criam os filhos sozinhas sofrem por causa da maternidade, com a pandemia da Covid-19, elas tiveram que lidar ainda com o aumento da sobrecarga no cotidiano. Rafaela relata que a rotina está complicada. Olha, é bem complicada, é bem corrida, porque eu trabalho durante a semana, né? Faço estágio, faço faculdade à distância, na área de marketing, consegui uma bolsa. E aos finais de semana eu tô trabalhando com as maquiagens. Os finais de semana ele fica com a avó dele, né? Minha mãe, ou a bisavó dele, minha avó. Aí elas me ajudam, né? Me dão uma mãozinha nos finais de semana para eu poder trabalhar. Mas assim, a gente quase não tem muito tempo, né? Para as coisas assim. A pandemia levou o trabalho e a escola das crianças para dentro de casa, aumentando ainda mais a carga de serviços das mães solo, que hoje representa quase 40% das famílias brasileiras, segundo o IBGE. Para essa psicóloga, a pressão que as mães sofrem aumentou durante a pandemia por causa da rotina em casa. A gente sabe que desde antes, né, até mesmo antes da pandemia, as mulheres que são mães já sofrem uma pressão, querendo ou não, pela sociedade, uma pressão cultural do papel ser mãe. Agora, na pandemia, isso se intensificou muito mais, essa impotência, principalmente pelo fato de serem solos. Sem acesso às creches durante a pandemia e sem a rede de apoio, o dia a dia dessas mulheres se transformou em uma verdadeira maratona. Para a psicóloga, além de criar os filhos sozinhas, essas mães tiveram que assumir várias funções ao mesmo tempo. E esse papel, querendo ou não, acaba sendo um pouco misturado com outros papéis que ela assume. Então, assim, a responsabilidade de ser mãe, querendo ou não, ela também está no papel de ser filha, querendo ou não, também está no papel de ser trabalhadora, no papel de ser dona de casa. Então, vários papéis são misturados. Rafaela diz que a ajuda da mãe e da avó para cuidar do filho Aslan, que tem 1 ano e 6 meses, é fundamental para dar conta de tudo. A rede de apoio que eu tenho é a minha mãe e a minha avó, né? As duas que assim, dão uma força para eu trabalhar, né? Para eu poder fazer as minhas coisas, para eu estudar. Uma rede, nesse momento, é importante para dar o suporte para a mãe, seja ela qual for, seja rede de amigos que estão apoiando, seja uma rede de trabalho que ela recebe um suporte e está tudo bem, sendo uma rede, seja rede de família, de parentes próximos, de parentes longes. Representando a rede, é isso que importa. Desde que o coronavírus chegou ao Brasil, muitas pessoas se esqueceram de outras doenças causadas por vírus que também fazem parte do nosso dia a dia. Neste ano, a Prefeitura de Ribeirão Preto confirmou que apenas 9% dos casos suspeitos de dengue entre os meses de janeiro e novembro de 2021 acabaram sendo confirmados. O que a maioria das pessoas não sabe é que alguns sintomas da doença podem ser confundidos com os da Covid-19. A repórter Lídia Matos conversou com um médico infectologista sobre as semelhanças e diferenças entre as duas doenças. Confira agora no nosso quadro de entrevista. Olá, estamos aqui com Cláudio Penido Campos Júnior, que ele é médico infectologista graduado pela Universidade de São Francisco. Atualmente, Cláudio é médico e assistente da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital das Clínicas da USP de Ribeirão Preto e professor na disciplina de Epidemiologia Clínica do curso de Medicina aqui da UNAERP. Olá, oi, Cláudio, tudo bom? Tudo bem, obrigado pelo convite. Brasil. Cláudio, então, conta pra gente qual que são os sintomas semelhantes da dengue com a Covid. Tá, em princípio, essas duas doenças, elas tendem a apresentar quadros clínicos bem diferentes. Mas, de fato,
né, alguns pacientes, bem no começo da doença, podem compartilhar alguns sinais e sintomas que a gente encontra tanto na dengue quanto na Covid. Talvez os dois mais importantes sejam a febre está presente nos dois casos, né? E aquilo que os pacientes contam como dor no corpo, né? Uma sensação de fraqueza, de adinamia, de mal-estar. Então, a associação desses dois, que na verdade é um sinal e um sintoma, primeiro a febre e segundo essa queixa de dor no corpo. Essas duas condições podem estar presentes tanto na dengue quanto na Covid e aí sim podem inicialmente confundir o médico. E qual que pode ser o problema da diferença dessas duas doenças serem parecidas nisso? Então, como eu disse, talvez só nos primeiros dias de evolução, né, entre o primeiro e o segundo dia de evolução, que essa diferenciação pode ser um pouco mais complexa. Mas, de maneira geral, né, são doenças que cursam com uma evolução clínica bem distinta, bem diferente, né? Mas, se inadvertidamente, um médico se precipitar e dar um diagnóstico equivocado no começo e continuar, né, cuidando do paciente, pensando só nessa hipótese diagnóstica, isso é um diagnóstico incorreto e aí nós poderíamos perder tempo hábil no tratamento, por exemplo, da Covid e vice-versa, né? Então o risco é esse, é um tratamento, é um diagnóstico equivocado no começo, né? E o médico só conduzir o caso pensando nessa única hipótese. Esse é o risco. E, Cláudio, conta pra gente qual que pode ser o motivo também da redução que teve dos casos de dengue aqui na cidade. Então, eu acho que algumas condições corroboraram para isso, né? A primeira delas se relaciona provavelmente ao fato de que a cidade de Ribeirão Preto há anos, né, vem passando por episódios recorrentes de aumento do número de casos de dengue, né? Isso fez com que uma grande parcela da população da cidade já tivesse tido algum contato com o vírus. E isso traz aquilo que a gente discutiu muito na Covid, que é a chamada imunidade de rebanho, né? Então, de certa forma, as pessoas já têm alguma proteção contra, né, os diferentes sorotipos da dengue. Então, isso ajudou muito, né? E, aparentemente, nós tivemos esse ano uma evolução climática um pouco distinta dos anos anteriores. Nós tivemos frio, né? E, aparentemente, um verão, né, temperaturas mais quentes, mais chuvosas, que foram, na verdade, atrasadas, né? E a gente sabe que a dengue ela é favorecida por clima quente e muita chuva, né? É quando tem o acúmulo da água e quando tem a eclosão dos ovos de maneira mais intensa. Como isso demorou a acontecer, né, pelo menos até o momento, agora que nós entramos nessa condição, então isso provavelmente ajuda a explicar até o momento um número menor de casos de dengue. Certo. E como que a gente pode fazer o diagnóstico da dengue para não ocorrer desse Covid, ter certeza que é dengue? Então, o diagnóstico ele é principalmente clínico mesmo, né? Então, a partir daquilo que os pacientes contam na sua história, a partir do que o médico encontra no exame físico, isso já deve ser suficiente para o médico levantar a suspeita, né? E uma vez feita a suspeita, né, especialmente para aqueles casos mais sérios de dengue, a gente costuma complementar esse diagnóstico com os exames de sangue. Então, através de exames de sangue, a gente chama de teste rápido de antígeno ou sorologia, a gente consegue comprovar ou não, definir ou não esse diagnóstico. Certo. E em qual período do ano que mais tem casos de dengue assim? Por que você acha que isso ocorre? Então, é aquilo que eu estava explicando, né? Existe uma sazonalidade da doença, ou seja, ela tem uma concentração dos casos em um determinado período do ano. E com relação à dengue, isso se dá nas épocas mais quentes e mais chuvosas. Então, eu diria que a gente está entrando no período de maior risco para a dengue. Quais são os melhores meios de prevenção para prevenir contra a dengue? Aquelas medidas básicas, né, assim, do controle do vetor em casa. Então, evitar o acúmulo de água, né, evitar os utensílios vazios colocados no chão, ou seja, qualquer situação que corrobore para que haja acúmulo de água, né, e aí o mosquito chega ali, deposita seus ovos e isso vai, num tempo mais curto ou mais longo, vai acabar levando à eclosão do ovo
né, e a disponibilização do vírus ali. Muito obrigada, Cláudio, por ter vindo falar com a gente sobre essa questão da diferença da dengue com a Covid, que pode provocar muitas dúvidas na cabeça das pessoas. Obrigado, na verdade foi um prazer dividir essa conversa com você, viu? Obrigada. Com você, Isabela. O Lente Aberta vai ficando por aqui. Até o próximo programa.